poder compartilhar e falar sobre esse tema que anima muito o meu coração. E o Marcos e a Jacira pavimentaram muito bem a minha fala, introduzindo vários dos assuntos que eu gostaria de trabalhar aqui, mostrando a realidade que nós vivemos, de modo muito claro. Nós vivemos em um ambiente eclesiástico nos dias de hoje, onde há desunião, onde há falta de colaboração e onde há falta de cooperação. Mas antes de eu entrar nesse assunto mais profundamente, deixa eu lhe dizer que há esperança, porque há sim lugares e pessoas, relampejos de práticas na evangelização que apontam para o evangelho puro, simples, que tem tocado vidas, e muitas vidas em diferentes lugares. Em 1974, o movimento de Lausanne se inicia com uma convocação para que toda a igreja, levando todo o evangelho para todo o mundo. E há menos de um ano nós terminamos o encontro de Seul, na Coreia, sendo desafiados para que a igreja anuncie e demonstre o Cristo de forma unida. Isso significa que desde o seu princípio, em 1974, Lausanne é uma chamada à cooperação. Quando Billy Graham e John Stott convocam líderes de todo o mundo para estarem juntos, para discutir o tema da evangelização mundial, a mensagem desse encontro é uma chamada para a unidade e para a cooperação. Esse mesmo espírito de colaboração é visto em Manila em 89. Quando nós lemos o Manifesto de Manila, um dos pontos nos fala e nos remete novamente à cooperação na evangelização. Mas não só isso, também vem em forma de confissão, quando nós lemos ali no item 9, essa afirmação: confessamos que compartilhamos uma parte da responsabilidade pelo rompimento do corpo de Cristo, fato que constitui um grande obstáculo para a evangelização do mundo. Comprometemo-nos a seguir buscando essa unidade na verdade pela qual Cristo orou. Estamos convencidos de que a forma correta de avançar em uma melhor cooperação é um diálogo franco e paciente, baseado na Bíblia, com todos aqueles que compartilham nossas preocupações. A isso nos comprometemos com alegria. Em Cape Town, 2010, onde eu tive o privilégio de participar, a pluralidade da igreja fica evidente. O evangelho não é mais do oeste para ou west to the rest, do ocidente para o resto, mas agora é uma realidade e tem expressões dos mais diferentes lugares do planeta. A missão da igreja agora é de todo lugar para todo lugar. O compromisso da cidade do Cabo, na parte 2, continua nos alertando para os riscos que nos rondam ao longo da nossa caminhada como igreja na terra, ao dizer: uma igreja dividida não tem mensagem para um mundo dividido. A nossa incapacidade de viver em unidade reconciliada é um obstáculo importante para a autenticidade e eficácia em missões. A parceria em missões não se trata apenas de eficiência, é o resultado prático e estratégico de nossa submissão a Jesus Cristo como Senhor. Muitas vezes nós nos envolvemos em missões que priorizam e preservam a nossa própria identidade, sejam ela étnica, denominacional, teológica, e deixamos de nos submeter nossas paixões e preferências ao único Senhor e Mestre. A supremacia e centralidade de Cristo em nossa missão deve ser mais do que uma confissão de fé, deve também reger nossa estratégia, nossa prática e nossa unidade. Nós precisamos nos lembrar que a cooperação em prol do avanço do Evangelho surge a partir de um desejo profundo de Cristo quanto à unidade da igreja. E esse desejo é expresso de forma de oração em João capítulo 17. Na oração de Jesus pelos seus discípulos e por nós, a igreja atual,
Há pelo menos há aqui algumas verdades fundamentais que devem guiar a nossa caminhada como igreja na tarefa de evangelização. A primeira delas é que há necessidade de unidade na evangelização. A necessidade de unidade na evangelização não é meramente uma questão estratégica de avanço ou diminuição de esforços, é o próprio desejo do Cristo. Em segundo lugar, essa unidade deve refletir a relação existente entre o Filho e o Pai, entre o Pai e o Filho. E por fim, se propõe como uma prova irrefutável de que Jesus foi enviado por Deus como testemunho ao mundo atual. A unidade é fundamental. A cooperação é fundamental para o avanço do reino de Deus. E se assim não fosse, Jesus não teria orado pelos seus discípulos e orado por nós. Minha oração não é apenas por esses. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sobre esse texto, John Stott disse que a oração de Jesus foi antes e acima de tudo para que houvesse uma continuidade histórica entre os apóstolos e a igreja pós-apostólica, para que a fé da igreja não viesse a mudar com o passar dos anos, mas permanecesse reconhecível do mesmo jeito. Ainda assim, nós temos vivido tempos nebulosos. Já ouvimos aqui várias experiências e relatos sobre isso. Mas por todo lugar nós vemos discussões acaloradas que envolvem diferentes pensamentos, quanto linhas teológicas ou denominacionais, modelos e práticas missiológicas. E o que dizer da polarização política, que já foi mencionado aqui, que se tornou foco principal de grandes desavenças, brigas e acusações entre aqueles que deveriam expressar a unidade baseada no modelo de Jesus. Sofremos um abismo quando falamos sobre a cooperação intergeracional. As novas gerações olham para nós e não veem um lugar seguro para o discipulado, para a mentoria, para a caminhada lado a lado. E aqui vale a pena apontar o dedo para dentro do meu ambiente. Sem me aprofundar no tema, é preciso mencionar e falar sobre uma das mais estranhas realidades de falta de cooperação nos dias de hoje, no que diz respeito à evangelização, que é a relação entre o movimento missionário e a igreja local. Alguns movimentos missionários tomaram para si uma tarefa que é da igreja, e esqueceram que eles existem somente para servir a igreja no seu papel de evangelização, e por essa razão não podem usurpar o mandamento da grande comissão, que é um mandamento para a igreja de Cristo. Mas a pergunta, martelando na minha cabeça, é: quanto da nossa ausência de avanço com o Evangelho de Cristo não é falta de uma unidade e cooperação genuína, de ações concretas de cooperação entre aqueles que se dizem discípulos do Mestre Jesus? Neemias é um grande exemplo de cooperação. A reconstrução dos muros de Jerusalém, descritos no livro de Neemias, é um bom exemplo para a igreja de hoje. Exemplo de unidade, de cooperação, de reconhecimento da necessidade do outro. A exemplo de hoje, o trabalho designado por Deus a Neemias era grande demais para um homem só. Neemias reconhece sua incapacidade de fazer sozinho e reúne junto a si uma das maiores iniciativas de cooperação descritas nas Escrituras. Ele usa a sua capacidade de mobilizar, de trazer para perto diferentes pessoas, de diferentes qualificações, para diferentes tarefas, para que juntos, lado a lado, aquilo que estava em ruína, volte a ser uma realidade. Mas nós também precisamos olhar para a perspectiva do apóstolo. Quando lemos em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo nos dá uma perspectiva sobre as relações humanas. Paulo sugere que devemos manter a humildade para aumentar a nossa capacidade de cooperação e de sermos um em espírito e em propósito com os outros. Paulo fala sobre a unidade do corpo como fator fundamental para os relacionamentos. Mas a unidade aqui descrita por Paulo não é tão simplista como imaginamos.
Todo mundo dentro do mesmo caldeirão religioso ou organizacional. A unidade se expressa no meio da diversidade. O que nos une não é o fato de sermos iguais, mas o fato de estarmos debaixo do mesmo Deus. E é assim que Paulo inicia a sua palavra no capítulo 2, dizendo: é por estarmos em Cristo que podemos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. As nossas ações devem ser pautadas não por egoísmo, mas por humildade. Colocar o outro acima dos meus próprios interesses é uma ação de humildade. Baixar as nossas bandeiras denominacionais, organizacionais, para que o reino seja evidenciado, é uma ação de humildade. Quando a minha bandeira está muito alta, não há espaço para cooperação. Exercer humildade nos relacionamentos, ao contrário do que muitos pensam, não é sinônimo de fraqueza. É uma grande virtude que poucos permitem ser desenvolvida. A humildade deve ser evidenciada na vida do cristão em todas as áreas, mas principalmente na tarefa da evangelização mundial. Se queremos ser uma igreja colaborativa, participativa, que coopera na ação de evangelização do mundo, precisamos dar passos práticos. Precisamos alimentar em nós um espírito de servidão, de sermos servos. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos evidenciar a humildade na nossa vida, no nosso dia a dia. E especialmente precisamos praticar o ouvir. Nós somos uma igreja que ouve pouco. Fala muito, mas ouve pouco. Precisamos reconhecer os nossos erros. Somos muito tardios em reconhecer os nossos erros. Usamos o orgulho para se defender, para atacar. Precisamos reconhecer quando não sabemos de algo, admitir nossas limitações e não ter medo de dizer: eu não sei como fazer, eu preciso de você, eu preciso de cooperação. Precisamos reconhecer que há mais potencial na cooperação, no trabalho colaborativo, do que no trabalho individual. Normalmente, pessoas dizem: onde há pessoas, há problemas. Eu prefiro pensar e dizer: onde há pessoas, há potencial. Reconhecer, inclusive, que sempre haverá alguém melhor do que eu em diferentes áreas. A humildade é um dos caminhos que nos leva à unidade e relacionamentos saudáveis, à cooperação e o avanço na evangelização daqueles que nunca ouviram o Evangelho. Nós precisamos refletir. Mais do que isso, nós precisamos internalizar as palavras finais do texto da declaração de Seul, como uma oração viva, como uma oração real, como uma oração diária. A declaração de Seul termina dizendo: retornamos aos pontos mais distantes do mundo, ao lugar onde servimos, com o compromisso renovado de amar como Ele nos amou, de deixar de lado a ambição egoísta, de desenvolver parcerias pelo Evangelho e de crescer diariamente em dependência de seu Espírito, pela oração e no conhecimento de sua vontade, de seus caminhos e da sua palavra, para que possamos declarar a uma só voz os grandes feitos daquele que é a única esperança e luz do mundo, para que possamos revelar num só coração a santidade, o amor daquele que se entregou pelos pecadores. E aí meu iPad saiu da página. Para que possamos anunciar e demonstrar Cristo de forma unida, colaborativa, demonstrando a mesma relação, a mesma intensidade que há entre o Pai e o Filho, entre nós e os nossos irmãos, entre nós e aqueles que nos cercam. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, para que sejamos um, como o Pai e o Filho são um.